Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando então a live de hoje com o tema a importância da gestão de processos para garantir a estabilidade e a padronização dos processos para o crescimento da empresa. Essa live será feita com a participação do empresário Otávio Mascarenhas. Bem, o Otávio ele tem uma empresa no Brasil, né, um laboratório, e eu vou convidá-lo a participar para dividir conosco a experiência dele nessa gestão de processos tão importante para todos os negócios, independente do tamanho. Eu já vou convidá-lo para cá, para estar participando. Ótimo, Otávio. O Otávio vai estar entrando para estarmos falando mais sobre esse tema tão importante, né? Gestão de processos. Olá, Otávio. Olá, Agatha. Boa tarde. Boa tarde, boa noite aí, na né? Holanda. Exatamente. Seja bem-vindo, Otávio. Parece que está dando uma interferência. Você está nos ouvindo, Otávio? Oi. Otávio, deu uma falhada, ainda continua falhando. Parece que a internet lá não está muito estável. Otávio? Bem, enquanto o Otávio tenta lá, né, trabalhar um pouco a questão da internet. Ah, voltou. Eu vou sair e entrar novamente para ver. Ah, tá. Ok. Tudo bem, então. Bem, enquanto isso, vamos conversar, né? A gestão de processos, como eu e o Otávio vamos estar colocando para vocês hoje, ela passa desde o pequeno negócio, né, que padroniza os seus processos para garantir o resultado do seu atendimento com o cliente, e vai até as empresas grandes que buscam, muitas vezes, a certificação ISO 9000. Né? Então, tanto num canto quanto no outro, num extremo quanto no outro, a necessidade de padronizar os processos, ela é intrínseca a quem quer montar e obter a excelência na gestão. Né? Então, um dos critérios de excelência na gestão é justamente padronizar os processos, para garantir esse resultado. Então, esse é o tema que a gente vai estar abordando hoje. Eu vou estar novamente convidando o Otávio para entrar. Já teve uma pessoa aqui, Otávio, que está falando que o Instagram hoje está ruim. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentando aqui, Ok. Bem, Otávio, eu fiz uma introdução, então, né, do assunto que a gente vai abordar aqui, e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, te conhecer um pouco. Ok. Por favor. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Otávio Mesquita, eu sou formado em farmácia e bioquímica, né, graduado em bioquímica, pós-graduado em análises clínicas, né, e atuando desde 2007 à frente do laboratório Lab Center. Sim. Desde 2007, hein? Puxa, o tempo Isso. voa, né? Exatamente. Nós nos conhecemos em 2008, 2009? Meados de 2009, se eu não me engano, através de uma solução do Sebrae, né, que foi um grande parceiro naquele momento inicial, onde a gente buscava, né, uma base no que, na nossa formação profissional, tinha uma certa deficiência, que ela é meramente técnica,
a gente precisava buscar conhecimento na área administrativa e foi através do Sebrae que a gente teve o primeiro contato, meados de 2009 e 2010, através do PSGQ. PSGQ, Interessante uma coisa que você colocou, né, Otávio? Acho que vale a pena a gente falar. Realmente, muitas vezes, a formação técnica, que, claro, é importante, né, para um negócio que vai para aquele segmento, ela deixa a desejar essa questão da gestão, né? Muito. Apesar da gente ter uma breve síntese, né, da matéria administração, mas foge muito à realidade quando a gente vem encarar, né, o mercado, né, e é muito diferente. Verdade. E aí a gente então teve essa oportunidade, né, de nos conhecermos nesse momento que vocês estavam ainda iniciando a empresa, né, vamos dizer assim, nos 2 primeiros anos, né, 3 primeiros anos. Para nós, a gente sempre considera como um divisor de águas, né, porque a partir daquele momento onde a gente passou a enxergar algumas necessidades de conhecimento na área de administração, através do programa do PSGQ, a gente deu um pontapé, né? E através daquele programa, a gente começou a padronizar os nossos primeiros processos. O nosso atendimento, o faturamento, o RH, o recrutamento. Então, nossa fase inicial de padronizar os processos deu-se início no PSGQ, durante o PSGQ. Isso. O PSGQ, para quem está nos assistindo, é o programa Sebrae de Gestão da Qualidade, né? Então, é um programa que o Sebrae tem para capacitar as empresas, os empresários a buscarem a excelência na gestão, né? Buscarem estar desenvolvendo todas as facetas de gestão da empresa, né? Tanto da parte de recursos humanos, gestão financeira, padronização de processos, planejamento estratégico, né, que embarca tudo isso. Então, esse foi, né, nós estamos dizendo aí, o programa que para a Lab Center deu o pontapé inicial, né, Otávio? Exato, exato. Introduzir e aí, assim, esses critérios, a partir de então, a gente passou a ter uma visão, digamos que diferenciada no que diz respeito à organização dos negócios, né? E aí, assim, não vou dizer que foi um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas que é possível alcançar, né? Nós somos exemplos hoje disso, né? Eu posso falar com precisão, porque, assim, a gente alcançou um estágio onde gostaríamos de estar, a nível de controle de todos os processos, né? E aí, assim, lá naquele início, uma das situações que nos coroou, posso dizer assim, que a gente estava trilhando no caminho certo, foi quando aconteceu a premiação do laboratório em 2011, num prêmio MPE. Não sei se você vai se recordar, para a gente foi uma coisa muito gratificante, né? Eu ainda estava no Brasil, né? Eu ainda estava com vocês no Brasil. A gente foi vencedor na categoria Serviços de Saúde, a nível da Bahia, né? E aí, automaticamente, fomos classificados para a etapa nacional em Brasília. E aí, nessa etapa nacional, nós ficamos entre as 5 finalistas. Isso. Foi muito importante, acho que para muitos empresários aí da cidade de Jacobina, né? Essa fase, tanto para vocês quanto para outros de outros setores, né? Essa fase de trabalhar a gestão, né? Que nós fizemos vários trabalhos aí de consultoria, porque é aquela história, né, Otávio, que acho que é bom salientar. Não é a questão só da premiação, né? Foi toda a preparação que nós fizemos, né, juntos, trazendo essa coisa dos critérios da gestão, que é uma referência mundial, né? Não é só Brasil, é uma referência do mundo para as pequenas empresas conseguirem implantar essa excelência na gestão, né? É um trabalho muito mais de retorno para a própria empresa
e o prêmio, a premiação é só um reconhecimento, né? Na verdade, é reconhecer tudo que a empresa conseguiu atingir durante o tempo. A gente tratou como uma consequência, né? A gente, né, diante de tudo isso, né, a gente se dispôs a participar pelo prêmio. O prêmio foi uma consequência de todo o trabalho que foi feito, né, juntamente com os colaboradores daquela época, que também se envolveram, né? Precisa frisar também isso, porque não só a diretoria, né, se faz uma empresa, precisa todo um corpo, né, de colaboradores comprometidos que abracem a causa, né, que assimilem a ideia da qualidade, o porquê da qualidade na empresa, e isso faz com que possa acontecer. Sim. Só para também o pessoal ter uma ideia, né, melhor do trabalho em si, né, da prática, dessas práticas, né, de gestão, você se lembra, o primeiro passo foi o planejamento estratégico, né? Sim, a gente sim. começou por isso, era o primeiro módulo, né? Era a questão de enxergar a visão de futuro para a empresa. Exato. Isso. Vocês, na época, tinham, inclusive, uma empresa só, não era? Uma unidade? Isso. Na época, era somente uma unidade, né? Na verdade, duas. Tinha a de Várzea da Roça, que estava iniciando. Várzea a gente inaugurou em 2009. Era uma aqui em Jacobina e uma em Várzea da Roça, né? E aí a gente estava levando essa mesma padronização, tanto para a unidade de Jacobina como Várzea. Foi uma experiência que não foi local, uma coisa que a gente pôde abranger, né, para essa unidade e as outras mais que a gente possui hoje. Com essa visão de futuro, como você falou, a gente colocar no planejamento, traçar metas, né, os objetivos, né, de quando cada isso teria que estar acontecendo, né, e buscar, né, dar um passo, né, de cada vez. Exatamente. Nossos primeiros indicadores, me lembro como hoje, foi de buscar, de medir a satisfação dos clientes, medir a satisfação dos prescritores, coisa que a gente não tinha percepção, né, da importância de estar olhando, né, com o olhar do cliente. Isso foi muito importante. Nos trouxe muitas reflexões e muito conhecimento. Sim. As reuniões também, né, Otávio? Estar constantemente, né, de uma forma regular, definindo, inclusive através de datas já para o ano inteiro, quais seriam as reuniões a serem feitas pela direção, junto com os funcionários, né, para estar conversando sobre esses resultados que o programa traria, né, para vocês. Importantíssimo isso, porque no início, não vou mentir, tivemos dificuldade até pela questão cultural, né, da gente implantar esse novo modelo de gestão. Sim. Mas a gente fazia por onde cumprir o calendário. Hoje a gente segue rigorosamente, né, as datas das reuniões. Existem as reuniões dos colaboradores, né, com toda a equipe. Existem as reuniões só do pessoal que está envolvido com a gestão da qualidade. Mas, assim, lá no início, a gente tratava passando todas essas informações e a gente passou a verificar a importância de estar transmitindo aos colaboradores os resultados. Olha, gente, o nosso índice de satisfação desse mês melhorou em relação ao mês passado, piorou em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso traz para eles também apalpar, né, o engajamento dele, ele faz por onde visualizar que aquilo tem um efeito. Sim, sim. Eu me lembro também na implantação da pesquisa de satisfação do cliente, né, que era uma coisa que também ainda não fazia parte como prática da empresa, né, mas aquela coisa do cliente estar chegando no laboratório, no momento que ele está ali aguardando, né, ele poder colocar a sua opinião, né, falar da sua satisfação, depois do processo também feito, né? Começou, eu lembro que no início, né, tinha aquela coisa,
bem, como é que vai ser isso? Está abordando, né, o cliente para buscar essa satisfação. É claro que é bom ponderar isso, que no início de qualquer coisa nova que é implantada numa empresa, que ainda não é uma prática, né, é normal esse tipo de questionamento, né, Otávio? Será, né? Será que isso não vai, Com certeza. de alguma forma, né, ser estranho, atrapalhar? Como é que o cliente vai encarar isso? Como é que os prescritores, que vocês também fizeram pesquisas com eles, né? Como é Sim, que eles vão estar também recebendo, né, essa nossa indagação, né, esse nosso levantamento, né? E, no entanto, foi muito bom, né? Vocês conseguiram receber muita informação muito útil para vocês. com certeza, principalmente no início, né, do nosso amadurecimento a nível de gestão. Muitas dicas, muitas recomendações a gente retirava das pesquisas de satisfação do cliente. O que é que eles estavam visualizando, que aos nossos olhos a gente passava despercebido. A sensação, né, a vivência dele naquele período, onde a gente podia estar avaliando durante a pesquisa o atendimento, a receptividade, a coleta, né, a destreza do coletador. E hoje a gente conseguiu já implantar umas novas ferramentas, onde a gente pode avaliar também o momento pós ele ter vivenciado toda aquela experiência interna do laboratório, né? Então a gente vivendo, aplicando, é o PDCA, né? A gente PDCA. planeja, age, né? Desenvolve, vê um momento de melhorar aquele processo e a gente vai inserindo novas rotinas. Isso. Então, né, lembrando que acho que é importante as pessoas entenderem essa metodologia, né, da gestão da qualidade, a busca, né, da visão de futuro, objetivos, né, indicadores, metas, trazer isso para os recursos, que no caso a satisfação do cliente, né, porque o cliente ou os clientes, que às vezes a gente tem mais de um perfil de cliente, né? No caso de vocês, tinha o cliente direto, mas tinha os clientes, os prescritores que eram também clientes, né? Os médicos, as empresas clientes Exato. de vocês, né? Então, que é muito importante esse envolvimento, né, com esse grupo, né, de clientes, podemos chamar assim. Também o trabalho com a gestão de pessoas, porque esse também foi um trabalho que vocês fizeram muito bem, em relação à descrição das funções dos colaboradores, né? Para eles entenderem muito bem o que se esperava, quais eram as competências esperadas para cada, né, função, para cada cargo ali, e os resultados também que eles deveriam estar apresentando, né? Isso clareia muito para quem é colaborador, né? Entender o que a empresa espera dele. E facilita também, inclusive, a contratação, né? Que acho que é um ponto que a gente até conversou, né, anteontem. Exato, eu ia comentar sobre isso que vocês mesmo. estão fazendo muito bem, né? A gente teve um período, né, de turnover, por questão de algumas pessoas já estavam chegando no momento de aposentadoria, outros novos, ou por gestação. A gente passou por um momento que a gente identificou, né, falou, poxa, se a gente não tivesse essas ferramentas em mãos, a gente ia passar por muita dificuldade. Então, a gente conseguiu, através de todos esses processos padronizados, como você falou, de descrição de cargos, as habilidades, né? A gente conseguiu fazer contratações mais assertivas, né, de toda a equipe. Hoje a gente tem uma equipe muito sólida, todos que estão aqui com bastante experiência, né? Cada um com o seu talento, né, no seu devido setor, podemos dizer assim, né? E os treinamentos que passaram a ser mais assertivos e mais eficazes, né? Exatamente. Não, Otávio, interessante porque as pessoas, quando elas começam a perceber que a função delas está ligada com o objetivo final da empresa, né? Aonde que elas contribuem com aquilo ali, a motivação é outra, né? Então, mesmo quem acho que vale a pena deixar esse recado, mesmo quem
um pequeno empresário, não importa o número de funcionários, não importa até se é uma pessoa com um funcionário, com um colaborador, né? A definição clara, preto no branco, do que se espera daquela função, daquela atividade, ela é crucial, né? Esse foi quase que um dos primeiros passos, né? Nesse caminho que a gente trilhou da gestão da gestão da qualidade, além da visão de futuro, que comandou tudo, foi realmente fazer esse escaneamento da empresa, quem é quem na empresa, né? O organograma, as pessoas entenderem a localização delas ali, porque isso não é coisa só de grande empresa, né? É também para pequena empresa. E com isso fica mais fácil, tanto a questão, a gestão de pessoas, né, essa parte da descrição de funções, ela ajuda tanto o colaborador a se envolver mais, ajuda a definir o plano de treinamento, né, que foi o segundo passo que nós fizemos depois da descrição das funções, né? Tá, então essa é a descrição das funções. Agora, o que as pessoas precisam ser treinadas, né? Quais são as carências individuais, e claro, da empresa como um todo, mas também individuais, que precisam ser buscadas, né? E aí trazer treinamentos de fora ou promover treinamentos internos. Eu lembro que vocês faziam reuniões para dar treinamentos internos, né? Você, a Eli, o bioquímico da época que estava com vocês treinavam internamente as pessoas naquilo que era importante para desenvolver a competência relacionada àquele campo, né? Então, puxa a questão do plano de treinamento e puxa a questão do que nós estamos falando agora, que é da contratação, porque aí já se acerta muito mais no momento da contratação. A partir do momento que tem, né, tudo descrito, fica muito mais fácil perceber, né, quem são as pessoas ideais e adequadas para aquela função, né? Eu estou falando tudo isso para trazer a questão da teoria, da metodologia e a sua prática, né? Enquanto empresário que implantou a gestão da qualidade. E nem sempre a gente vai ter aquela pessoa ideal no momento da entrevista. Mas você com esse, digamos, diário de bordo, né, em mãos, do perfil que você está buscando, você tem como avaliar, né, a que se encaixa melhor ali e nas deficiências você treinar para deixar ela apta para todo aquela atividade que ela venha a desenvolver. Então a gente pode justamente trabalhar com base dos treinamentos, né, com uma coisa bem mais assertiva. Isso. Em relação ao fluxo, quando a gente vai fazer a contratação, a gente hoje costuma mostrar o macrofluxo de todo o processo, né? O cliente chega, ele tem um ponto do início e tem o final. Então, independente do setor que a pessoa chegue, né, é muito importante ele ter conhecimento do que é que ele recebe e o que é que ele entrega. Sim. E aí isso fica muito claro. Isso, eu estou imaginando, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, vendo esse vídeo, né, essa live, fica parecendo até uma coisa de grande empresa, né? Essa coisa do macrofluxo, né, da descrição, isso é uma coisa muito, né, inalcançável. E não é. Né? Não, essa metodologia ela cabe muito bem para a pequena empresa também, né? Porque dentro desses passos que a gente está falando, e eu vou voltar porque eu acho importante quem está ouvindo entender, né, o planejamento estratégico como um guarda-chuva que está abarcando tudo, visão de futuro, objetivos, metas, indicadores. Aí a gente trabalha com a satisfação do cliente como um dos melhores indicadores principais para trazer logo retorno para a empresa do que ela pode acertar, né, no curto prazo. Gestão das pessoas, como falamos agora, descrição de funções, né, o organograma, descrição de funções, plano de treinamento anual, contratação. E aí a gente vai, só para contextualizar, para o pessoal entender, para aquilo que o Otávio acabou de falar, que inclui já
primeiro passo da gestão de processos, né? Que é definir os macrofluxos. Então, dentro da empresa, independente do tamanho da empresa, existem processos, né? Existem os processos de atendimento, como a loja, o processo de venda, né? Como no caso do laboratório, o processo de atendimento, que é o principal, né? O coração de todos os processos. E esses macrofluxos é que vão dar embasamento para a empresa, então, gerar os seus fluxogramas, né? Os seus procedimentos operacionais, os padrões de trabalho, né? As instruções de trabalho. E isso é que vai garantir o resultado de cada cada processo dentro do que se espera, né? Dos requisitos, né? Que se espera obter com aquele processo, né? Como que foi essa experiência naquela época que a gente começou a implantar? Que aí vocês já estavam andando bastante com a gestão da qualidade, né, tá? Vocês já tinham várias práticas, porque a gestão de processo ela foi um pouco mais na frente, né? E ela é a mais trabalhosa, né? Ela que demanda mais tempo na primeira implantação. Assim, como eu falei anteriormente, até pela dificuldade, né, a nossa cultura, né, de controlar, né, a gente é muito mais de executar as atividades, de receber e querer fazer, né, mas o planejamento é muito importante, né, para você, acima de tudo, tomar decisões assertivas, tanto reconhecer que se para atingir aquela meta você está trilhando no caminho certo, se os resultados não vêm sendo obtidos, né, como índice de satisfação, alguma coisa no processo tem que ser mudado para que aquela índice de satisfação volte a ser atingido dentro da meta que a gente estipula ser a adequada para a empresa. E como você falou, isso é uma coisa que independe do tamanho da empresa. Quando a gente iniciou, se eu não me engano, eram apenas 6 ou 7 colaboradores, né? E assim, todos participaram do processo, todos se envolveram, né? E pode ser somente uma pessoa, mas desde que ela entenda o que ela recebe do cliente, o que ela entrega no cliente, isso é o que vem de ter grande relevância, né, em controlar todo o processo ou serviço, né, que uma empresa vem executar. Isso. Inclusive porque uma das filosofias, vamos dizer assim, que precisa ser introduzida na empresa quando ela está nessa fase de padronizar os seus processos para garantir o resultado, é a cadeia cliente-fornecedor interno, né? Então, dentro da própria empresa, existe, além dos clientes externos e dos fornecedores externos, os clientes e fornecedores internos, né? Então, quem é cliente de quem dentro da empresa? Né? O colaborador que está executando o trabalho X, ele gera também um produto ou um serviço para o próximo processo, né? Que pode ser até o dele mesmo, mas provavelmente vai ser de um outro colaborador, de um outro setor. Tá. Eu quero até que o pessoal dê retorno para a gente, se está travando, como está. Na verdade, eu estou sentindo o seu travando, por isso até que eu continuei aqui. Viu, Otávio? Então, assim, essa questão da cadeia cliente-fornecedor interno na empresa, ela é muito importante quando vai se pensar em padronizar processos, né? Para entender que está todo mundo dentro de uma cadeia única, né? Não sei se você se lembra, Otávio, inclusive uma das dinâmicas que eu fiz com vocês nessa vez, dessa parte, né, dessa fase da gestão de processos, é aquele da caixa de fósforos, né? Que tinha a musiquinha Escravos de Jó. Você se lembra? Otávio? Otávio travou. Otávio, está me ouvindo? Para mim travou um pouquinho. Eu vou sair e entrar novamente para ver. Você está travando.
Eu tô vendo aqui que você está travando. Eu disse, eu não sei se você ouviu, aquela de as pessoas têm que... caiu. Que pena, gente. Está tendo realmente um problema na internet do Otávio. Mas essa dinâmica é muito interessante. Então, você coloca as pessoas num círculo, todos os funcionários, né, da empresa. Estou continuando explicando a dinâmica do escravo de Jó. Você lembra da aplicação dessa dinâmica, Otávio? Eu só entendi do escravo de Jó, que tinha que ter o processo sincronizado. Não foi algo assim? Isso. Você se lembra da dinâmica dos memória. escravos de Jó? Para mostrar a cadeia cliente-fornecedor, né? Então, cada um tinha que passar a caixa do próximo para o próximo no mesmo ritmo, no mesmo momento da música, né? Todos em uníssono, cantando, sincronizados. E é exatamente, né, o que a empresa deveria buscar implantar. Que esses processos, né, estivessem sincronizados no mesmo momento, de forma que um começasse exatamente no momento em que o outro estivesse passando, né, a caixa, que no caso é o produto ou o serviço, para o próximo processo, para gerar eficiência, garantia, né, da qualidade do que está fazendo, sincronicidade e comprometimento. Então, acho que aquela dinâmica ela mostrava muito bem o que é a ideia da gestão de processos. E desse processo, dessa sincronização, né, uma das importâncias é você ter também o responsável daquele processo, né, um líder daquele processo. Se seja uma empresa de menor porte, uma empresa de maior porte, é bom ter uma liderança para que ele possa identificar os riscos e as oportunidades que aconteçam dentro daquele setor, trazendo para a dinâmica do escravo de Jó, né? Seria a pessoa que iria estar identificando qual mecanismo não está passando a caixinha no tempo correto, no momento exato, né? E ter aquela oportunidade de melhoria dentro do processo. Porque boa lembrança essa sua, sabe? Porque dentro da filosofia, né, da metodologia de gestão de processo, existe um momento da estabilidade do processo e existe um momento da melhoria do processo, né? É uma escada. Então, a escada da estabilidade é o degrau, que é o que você está traçando ali, né? Então, você estabiliza o processo e depois você vem com a melhoria para subir o próximo degrau, né? Então, aquele processo vai ter uma evolução a partir do momento que ele está estável. Porque se ele está estável, o PDCA da estabilidade ali, da rotina, ele vai ficar circulando ok, né? Planejou, executou, controlou, está tudo ok. Vai chegar um momento em que você pode, não, vamos melhorar esse processo, né? Ele já está estabilizado, então vamos melhorar. E aí vai, uma escadinha, né? Mas as empresas, os negócios, os autônomos, que a gente pode falar até, né, de uma empresa individual, que não tem o seu processo, ou os seus processos estabilizados, ela fica num serrote, né? Levanta, melhora, cai, né? Levanta, melhora, mas cai. Isso é a ilustração que a gente passa com frequência para os nossos colaboradores, que a gente quer seguir a linha da escada, né? Porque é aquela questão do serrote. Você treina, né? Você sobe um patamar, cai novamente. A gente precisa manter e sempre estar evoluindo, né? Conhecimento, né? Melhorando os processos. Isso é uma ilustração que caracteriza bastante para ficar mais nítido, né, das pessoas entenderem. Sim, exato, exatamente. Ótimo. Acho que a gente conseguiu trazer para o pessoal bastante conhecimento do que é realmente a gestão de processos, né, entender a importância disso, né,
os benefícios que ela traz, porque acho que isso é o principal motivador, né, de implantar uma gestão de processo. Realmente os benefícios que traz, porque a partir do momento que você tem essa padronização, você tem garantia de que a mesma qualidade como você está atendendo o seu cliente hoje, ela vai acontecer daqui um mês, ela vai acontecer daqui um ano. Né? Não vai ter aquela diferença. Né? É como se fosse um restaurante que, se não tem padronizado o mínimo da forma como faz a sua refeição, né? A receita, vamos dizer assim, né? do arroz, um exemplo, cada dia o arroz vai estar de um jeito, porque se mudar a pessoa, muda o arroz. Exatamente. Né? Se mudar o chefe, muda a quantidade de mudar sal, muda a quantidade de água. Mas isso é importante porque, trazendo para a nossa realidade também, a gente, tipo assim, hoje a gente, com a padronização, a gente independe da recepcionista A ou da recepcionista B, todos têm o mesmo padrão. Na hora da coleta, a coletadora A, a coletadora B segue o mesmo padrão, né? Então, isso facilitou bastante, ajuda bastante para quem venha a ingressar também, já venha, né, recebendo um nível de conhecimento e seguindo uma padronização, né, daquela atividade. E aí eu nunca me esqueço. Isso garante quando a gente iniciou do processo para o cliente, né, Otávio? Porque o cliente quer isso. Isso. Né? O cliente não quer uma quando a gente iniciou, Sim. que quando a gente iniciou, a gente tinha receio, né, aquele medo de nunca ter que sair da empresa. E aí você falava para a gente, mas a empresa tem que caminhar independente da presença de vocês. Então, isso foi uma coisa que nos despertou, nos amadureceu bastante. E é como eu acabei de dizer, independente da nossa presença, né, todos os colaboradores têm o seu nível de conhecimento, têm o seu treinamento e seguem um padrão, né, técnico, operacional, para executar aquela atividade. Que ótimo você ver, né? Naquela época, vocês tinham uma unidade grande, né? Uma pequena, que tinha começado há pouco tempo, e ainda tinha esse pensamento, será que vai andar sem a gente? Vocês tinham essa questão, que era isso que você falou, né? Eles precisam andar com vocês, né? Independente da presença de vocês, ela tem que andar. Hoje em dia, vocês têm 5, né? 5 filiais? Hoje, na verdade, são 3 unidades aqui em Jacobina. Tem a unidade de Várzea e uma no Junco, 5. E mais uma outra unidade que acaba de ser inaugurada, que é na cidade de Itapiramutá, né? Foi essa semana agora que passou, nossa primeira semana de atendimento lá. E em Ourolândia, que lá a gente atua com o nome do Ourolab. Faz parte de um mesmo grupo, mas seguindo o mesmo rigor de padrão do Laboratório Lab Center. Tá, olha que beleza, né? Como que, eu acho que esse então é um outro benefício, né, Otávio, da gestão de processos, de padronizar os processos, que é você poder replicar aquilo que é feito em uma unidade, 2 unidades, como era na época, para todas as outras unidades que vieram depois. Isso, facilitou a transmissão, né, dessa padronização das atividades. Exato. E aí foi que, para o pessoal entender, né, diante da implantação de todas essas práticas da gestão da qualidade, né, finalizando aí a nível de primeiras práticas com a gestão de processo, foi que vocês, então, né, naquela época, que eu estava prestando serviço de consultoria para vocês, lá em 2011, puderam ser avaliados pela comissão do prêmio, né, do Prêmio de Excelência na Gestão, do SEBRAE, das outras empresas, da Legal, né, e outras empresas que apoiam o prêmio, como referência, né, referência em todas essas práticas, tanto no estado da Bahia, na área de serviços de saúde, né, ficando em primeiro lugar no estado da Bahia, como também vencedores do terceiro lugar a nível nacional.
que é o que a gente falou no início, é bom que outras pessoas chegaram depois. Então, assim, só para o pessoal entender, né, que essa premiação, ela veio como um reconhecimento de todas as práticas que vocês já estavam, né, durante aquele tempo, a gente estava na consultoria, implantando, e que foram, na verdade, o inicial, porque depois disso, a gente sabe que as empresas eu vejo assim, sabe, Otávio, depois da implantação da gestão da qualidade, das principais práticas da gestão da qualidade que uma empresa deve fazer, não importa se ela é grande ou pequena, não importa se ela é uma pessoa só, ou se tem várias pessoas envolvidas. A gestão as práticas de gestão da qualidade, elas são possíveis, independente do tamanho da empresa. Mas o primeiro ponto é aplicar essas práticas. E aí, depois disso, ao meu ver, cada empresa, ela aprofunda naquilo que é mais importante para ela, para o segmento dela, ou para a visão de futuro dela, né? Para aquilo que ela tem. E foi aí que, após esse primeiro momento, né, que eu acompanhei vocês na implantação todas essas práticas, vocês, então, optaram, e até porque é uma coisa que no segmento de vocês é muito importante, para buscar as certificações advindas dessa padronização de processos. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sempre vejo como tipo um amadurecimento, né, dos gestores, né, a forma de poder transmitir segurança, né, com que a gente vem lidando com a nossa empresa, né, transmitindo dados com transparência para todos os colaboradores, né, fazendo eles entenderem que toda aquela prática vem surtindo um efeito benéfico ou não, né, e as medidas que são necessárias para a correção, né, e assim, como contribuição desse amadurecimento, como você falou, a gente conseguiu, em novembro do ano passado, a certificação ISO 9001. Já foi uma coroação da gestão que a gente implantou de todos esses processos padronizados. Hoje a gente consegue controlar e monitorar através de indicadores esses processos, né? E aí, assim, traz para a gente um sentimento de gratificação, né? Que a gente plantou aquela sementinha lá atrás, né? E hoje ela se solidificou, né? Com esse reconhecimento da norma ISO 9001. Com base nisso também, a gente já conseguiu a certificação no Programa de Controle Nacional de Qualidade em Laboratórios, onde o nosso índice de acerto já são 10 anos consecutivos acima de 90%. Então, isso traz para a gente uma tranquilidade em relação a toda a padronização da parte técnica, a segurança dos nossos resultados, né? E aí, sem ter essa padronização de processo, teria que estar sempre uma pessoa responsável em fazer aquele controle de qualidade, mas eles hoje são realizados por cada responsável do setor. Todos têm sua parcela de contribuição, né? E aí eles reconhecem que eles estão inseridos nesses resultados também. Eles são responsáveis por esses resultados, todos os colaboradores. Sim. E facilita muito mais também para vocês enquanto gestores, enquanto donos, né? enquanto empresários. Né? Nos dá uma tranquilidade em poder tirar um pouco o foco do operacional, né? Em poder ir mais para o estratégico. Né? Isso é uma das grandes vantagens que a gente pôde comprovar também. Por isso que eu digo, né, que você que é empresário, que ainda está muito envolvido na parte operacional, tem alguma coisa errada. Né? Está precisando rever aí como que você está com relação às suas práticas, né?
porque a cabeça da empresa tem que estar no estratégico, né? Evidentemente que passa-se por um período de transição, né? Não é nada que você vai jogar para o alto e sair correndo, mas passa-se por um período de transição, né? Mas é necessário estar caminhando nesse sentido, né? De sair do operacional para ir para o estratégico. E aí a gestão de processos, trocar o pneu com o carro andando. Isso eu falava sempre. Vamos trocar o pneu com o carro andando. Mas precisa estar caminhando nesse sentido. E nisso a gestão de processos ajuda muito. A partir do momento que você tem todo o mapeamento, né, dos processos, está tudo muito claro, tudo formalizado, padronizado, é muito mais fácil você começar o processo de delegação. Né? De uma simples atividade padronizada, é possível delegar. Se está tudo aqui ainda, não. Né? Dificilmente você delega coisas que ainda estão simplesmente no seu pensamento. Porque o passar, né, verbalmente nunca é o mesmo do que você está pensando. No entanto, quando a gente transmite para um documento, né, aquilo ali está à prova para que qualquer que tenha dificuldade pegue o seu documento para revisar e seguir o processo de forma padronizada. Exato. Não deixa de ser uma receita de bolo, né? Para quem vai fazer um bolo, tem que seguir aquela receita do bolo para poder, né, chegar a um produto final de qualidade. Sim. Independente do serviço ou da atividade, exatamente. A gente transmite assim com uma linguagem mais clara para todos os colaboradores enxergarem, né, de uma forma fácil de entender. E aí, assim, essa consciência que eu vejo que a nossa equipe possui hoje, vem muito da sensibilidade que eles tiveram em assimilar a política da empresa, em entender o que é que a empresa, qual é o propósito da empresa hoje. Então, isso fez com que todos eles entendessem, né, o sentido de estar com tudo padronizado e seguindo, né, todo o passo a passo do seu setor. Isso. Então, você que tem aí, né, que está ouvindo a gente, que tem a sua empresa e ainda não conseguiu implantar, né, essas práticas que nós falamos, do planejamento estratégico, né, da organização das funções das pessoas, né, da implantação de ferramentas para perceber a satisfação do cliente e, principalmente, ainda não caminhou para a gestão dos processos, a padronização desses processos, de forma clara e inteligível para todo mundo, né? Busquem as metodologias, busquem entender mais, se capacitar, entender, busquem ajuda, né, através de consultorias, através de treinamentos, porque realmente são coisas que já existem, né, Otávio? Já existem metodologias, já existe um caminho. Sim. É uma questão de entender esse caminho e começar a praticar. Né? E assim, como você falou, a gente, lá no início, quando a gente entendeu que teríamos aquela dificuldade em ter essa parte organizacional, né, administrativa, partindo de um propósito nosso mesmo, nós decidimos buscar conhecimento com quem tem conhecimento, né? Isso foi uma das coisas que a gente traz como lição, né, de vida. Até hoje a gente carrega isso com a gente. E assim, como você falou, independente do tamanho da empresa, quem não tem ainda seu processo, os processos de sua empresa ou do seu segmento padronizados, talvez se sinta um pouco como nós estávamos nos sentindo lá no início, quando a gente recebeu aquela carga de informação, de um monte de processos a serem padronizados. A gente parou, respirou um pouquinho, e aí Erliane é uma das defensoras dessa frase: comece pelo necessário, depois faça o possível e de repente estará fazendo o impossível.
não é? Então, assim, a gente conseguiu, de pouco em pouco, de degrau em degrau, atingirmos um controle de processos ao que a gente possui hoje. Isso, exatamente. É, olha, eu acho que, né, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né, Otávio, de estar esclarecendo um pouco mais sobre a gestão de processos, né, eu com a parte um pouco mais teórica e metodológica, e você complementando muito bem a questão prática, né, da experiência que vocês têm agora de sobra para contar, para compartilhar. Eu quero quero me colocar à disposição, quem quiser conversar mais sobre isso, quem quiser entender um pouco mais dessa metodologia, lá no meu site você pode agendar uma conversa introdutória comigo, marcar lá um horário para a gente conversar a respeito, e eu poder ver como é que eu posso, né, ajudar a empresa, te ajudar enquanto empresário. E vamos com certeza, viu, Otávio, combinar outras lives aí para frente, para a gente talvez entrar um pouco mais a fundo nas questões que a gente hoje jogou a bola para cima, né? A gente pode estar falando um pouco mais, né, com um pouco mais de profundidade, né, sobre essas questões, inclusive entrar um pouco mais na experiência de vocês com a ISO 9000. O que você acha? Vamos combinar? Fico aqui à disposição, né? Fico feliz, honrado pelo convite, em poder estar participando, né? Espero ter contribuído um pouco com a experiência prática na vivência de cada um dentro da sua empresa.